Olá pessoal, hoje vamos falar sobre ciência. Primeiramente, o que buscaremos saber é o que significa a palavra ciência, qual a sua etimologia e o que consiste ciência e também o senso comum, qual a diferença entre ambos. Primeiramente, sobre a etimologia da palavra ciência, sabemos que ela é derivada do latim. Isto é, surge desse idioma e significa o conhecimento. Sobre o conceito de ciência, podemos afirmar que ela é o conjunto de conhecimentos, ou seja, saberes, sejam eles teóricos, somente nas ideias, não no pensamento, e também práticos, ou seja, que se aplica ao mundo real, à vida, ao cotidiano que a gente vê na prática, no universo em geral. E que se obtém através de métodos, que vêm a ser métodos. Métodos são procedimentos ou atos que visam, objetivam conhecer e até mesmo manipular as coisas do mundo em geral. Um exemplo é coisas do universo em geral, da vida, é fabricar novos materiais. Quando você fabrica um material, por exemplo, você corta uma árvore e constrói uma cadeira de madeira, você está manipulando já as coisas em geral, comportamentos, etc. Quando você derrete uma pedra e faz uma rocha e cria o metal, faz uma liga de metal que constrói, por exemplo, um martelo, você está manipulando as coisas em geral. E isso só foi possível graças à ciência. Por quê? Porque através de experimentos, cientistas descobriram que se você derreter, se você esquentar uma determinada rocha específica a uma determinada temperatura, ela vai derreter. E se você juntar um conjunto de metais, você vai obter uma liga de metal, um metal que é mais forte. Tudo isso, a ciência que vai trazendo para a gente. Esse é um exemplo das coisas. Outra coisa, através do princípio de saber que a umidade mantém o calor no ambiente, com isso, através da ciência a gente descobriu isso. Com esse conhecimento científico, o que a gente faz? Vai lá, fabrica um ar-condicionado que retira a umidade desse ar para ajudar a resfriar o ambiente. Tudo isso são coisas que a ciência, através dos seus experimentos, das suas observações, descobriu, e a gente se aproveita disso para manipular as coisas, manipular a natureza na nossa vida em geral. Por exemplo, fabriquei um carro com conhecimento que a gente obteve rochas, dessas rochas a gente fez metal e outros materiais, como por exemplo a borracha dos pneus do carro, e construímos o carro. Ou seja, a gente manipulou a natureza para construir uma coisa. Todo esse conhecimento obtido na construção do carro, para construir o carro, a gente obteve como? Obteve através da ciência, certo? Posteriormente no vídeo vamos estar falando os passos que a ciência se utiliza para obter os seus resultados, chegar a um resultado, a uma conclusão, certo? Ok. Agora, quanto ao senso comum, o que é o senso comum? O senso comum é um conjunto de explicações sobre o mundo em geral, só que a diferença dele para a ciência, é que o senso comum ele não é comprovado como a ciência. Não são feitos experimentos para saber se aquilo é verdade ou não. Esses conhecimentos são transmitidos entre as pessoas e não se faz essa verificação, não se faz experimentos para ver, por exemplo, chá de boldo cura problemas no fígado. Desde antigamente, os povos tradicionais, os indígenas e as pessoas daquela época já vão desenvolvendo o conhecimento popular que chá de boldo ajuda em problemas no fígado. E aí é importante a gente notar que o senso comum, pessoal, às vezes pode ser verdade e às vezes pode ser mentira. Quando que a gente descobre se é verdade ou mentira? Quando isso vai para
ciência. Como assim vai para a ciência? Quando isso é testado, é experimentado em laboratório. Se faz um experimento e daí é descoberto que realmente não, o chá de boldo, o princípio um dos princípios moleculares que existe na folha do boldo que vai para o chá tem efeito no rim. Então melhora a saúde e o funcionamento do rim. Ok. Isso foi descoberto, foi comprovado pela ciência. Só que o senso comum já trabalhava com isso antes, o conhecimento popular. Mas o que acontece? O senso comum ele é questionável, ele se faz experimento, eles fazem experimentos no senso comum para comprovar se é mentira ou é verdade? Não. É questionado, se questiona o senso comum, como a filosofia questiona as coisas? Não. Senso comum a pessoa vai passando para outra e as pessoas vão aceitando aquilo sem questionar. Igual na filosofia e sem fazer experimentos para comprovar se é mentira ou se é verdade, igual na ciência, certo? É por isso que hoje em dia a ciência é, entre aspas, a gente pode dizer, mais valorizada como conhecimento. Por quê? Porque a ciência ela busca fazer experimentos e comprovar, ao contrário do senso comum. Então o senso comum pode, o que o senso comum diz pode ser mentira ou verdade. Só que a gente não sabe, por quê? Porque não são feitos experimentos. É por isso que a ciência geralmente é mais valorizada. A ciência geralmente ela é mais valorizada porque ela se faz experimentos para comprovar, ó, isso é verdade. Olha, isso aqui é mentira. Beleza? Então, a gente sabe que o senso comum nem sempre vai ser verdade, nem sempre vai ser mentira. Tem casos igual nesse exemplo que eu dei do chá de boldo é verdade, e tem coisas que pode ser mentira. Ok? Certo? Agora nós iremos se aprofundar em como funciona a ciência, quais os passos, qual o método da ciência, quais esses procedimentos que a gente deve seguir para fazer ciência. Primeira coisa, quando a gente fala ciência aqui nesse vídeo, a gente está falando geralmente das ciências da natureza, que se utiliza de experimentos, etc. Certo? Então a gente está falando da ciência experimental. Ela pode ser dividida em 4 etapas. A primeira etapa é a observação. A segunda etapa são as hipóteses. A terceira etapa é a experimentação. E a quarta etapa é a conclusão. Na primeira etapa, nós tratamos de observar um acontecimento no universo, uma coisa que ocorre no universo, que a gente vê acontecendo, e a gente começa a se questionar. Por exemplo, a chuva. A gente olha para a chuva e se pergunta, por que chove? O cientista também faz isso. Aí na segunda etapa, a hipótese, o que consiste, o que ela é? O cientista formula uma hipótese. A hipótese é uma possível resposta para essa pergunta que a gente fez na primeira etapa. A pergunta que a gente fez na primeira etapa é por que chove? Nessa segunda etapa, na hipótese, a gente vai elaborar uma possível resposta, que depois a gente vai testar se é verdade ou não através do experimento. Então, nessa segunda etapa, a gente faz uma possível resposta. Observando a natureza, tudo, a gente chega que uma possível resposta é que a chuva acontece porque a água se transforma em vapor, sobe até o céu, forma as nuvens e aí o ar frio lá em cima nos céus faz a água voltar a ser líquida. De vapor, de água, de gás, ela volta a ser líquida novamente. E daí ela vai ficando pesada para ficar lá em cima, ela acaba caindo e daí surge a chuva. Nessa segunda etapa, às vezes a nossa hipótese, ou seja, a nossa resposta para a pergunta que a gente faz na primeira etapa, pode ser errada. Não precisa ser exatamente certa. Só que aí o que acontece? E agora a gente vai para a terceira etapa. Na terceira etapa, que é a experimentação, a gente vai fazer o experimento para ver se a hipótese, a possível resposta que a gente teve na segunda etapa está certa. Para explicar a pergunta da primeira etapa. Vamos lá. Na segunda etapa, eu disse que a chuva acontece porque a água se transforma em vapor. Eu poderia achar, por exemplo, que a chuva acontece porque existe um
um ser que chora e por isso chove. Só que isso na segunda etapa, na hipótese, a possível resposta, a pergunta que a gente faz na primeira etapa. Na terceira etapa, quando eu vou fazer o experimento, eu descubro que a chuva não acontece porque alguém chora. A chuva acontece porque a água se transforma em vapor, vai lá para o céu, fica frio, lá o ar em cima é frio, a água volta a se tornar líquida, ela fica muito pesada e cai de novo. Então, se na segunda etapa eu disse, e a minha possível resposta, a minha hipótese, é que chove porque alguém chora, na terceira etapa no experimento eu descubro que não, que é mentira a minha hipótese. Então, minha possível resposta está errada. Agora, se eu falar na hipótese que não, eu observei, primeiro eu observei e perguntei, primeira etapa, observação, por que chove? Na segunda etapa eu comecei a observar e avaliei que chove porque a água se transforma em vapor e forma nuvens. Na terceira etapa, quando eu vou fazer o experimento, eu descubro que realmente é por causa disso, por causa daquela explicação que eu dei na segunda etapa. Então a gente descobre que a nossa hipótese é verdadeira. Como no caso lá, se eu achasse que chove porque alguém chora, estaria errado, certo? É o experimento que vai dizer se a nossa hipótese, a possível resposta que a gente dá para uma pergunta da natureza, de alguma coisa que a gente está estudando, que o cientista está estudando, é a experiência que vai dizer se ele estava certo ou se ele está errado. Se ele estiver errado, ele vai procurar elaborar uma nova hipótese, uma nova possível resposta. Ó, então eu descobri pelo experimento científico que chove, mas não é por causa que alguém chora. Então ele vai observar de novo para tentar dar uma outra resposta melhor. Ah, eu acho que chove, então não é porque alguém chora, é porque o vapor, a água líquida se transforma em vapor e sobe para as nuvens. Aí eu faço o experimento confirma. Ok, então a gente descobriu que agora essa nova hipótese é verdadeira. E daí a gente tem a quarta etapa. A quarta etapa é a conclusão. Na conclusão, a gente vai explicar o que aconteceu desde a primeira etapa lá, que a gente observa o universo, a natureza e faz uma pergunta. Se questiona por que acontece, por exemplo, a chuva. A gente vai explicar que na segunda etapa, observando a natureza tudo, a gente imaginou que chovia porque a água líquida se transforma em vapor, sobe até o céu, forma nuvens e fica frio lá em cima, se torna líquida de novo, fica pesada e cai. Aí na terceira etapa a gente fez o experimento para ver se isso que a gente tinha imaginado que acontecia era verdade ou não. Aí na conclusão a gente vai explicar, realmente isso aí é verdade. A nossa possível resposta, a nossa hipótese estava certa. A gente fez o experimento e é por causa disso mesmo. Beleza? Ok? Então na conclusão a gente vai ver se a hipótese é verdadeira ou não. Vai explicar, realmente a nossa hipótese era que a água líquida se transformava em vapor, ia para a nuvem, depois ficava frio, transformava em água líquida de novo, ficava pesado e caía. A gente tava, é verdade, porque a gente fez o experimento e aconteceu isso aí. Então na nossa conclusão a gente explica todos esses passos e afirma, a gente obteve que é verdade. A chuva ocorre por causa disso aí. Ou no caso de que alguém chorava e por isso que ocorria chuva, a gente falou, isso aí não é verdade, porque a gente fez o experimento e acontece uma outra coisa, no caso. A água líquida, a água se transforma em vapor e sobe para as nuvens. Então não é que alguém chora. Então a nossa hipótese no começo do estudo científico estava errada. Essa é a quarta etapa, que é a conclusão, que vai falar se a hipótese, a segunda etapa, estava correta através da terceira etapa, que é o experimento, que verifica a segunda etapa, e a quarta etapa, como eu já tinha mencionado, que vai explicar tudo isso aí, se estava correto ou não, se o experimento mostrou que estava correto ou não, e explicar como foi todo esse procedimento científico nas quatro etapas, ok? É isso aí, pessoal. Até mais.